E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2014, que fala sobre impulso e quantidade de movimento. A questão diz o seguinte: um objeto de massa igual a 2 kg move-se em linha reta com velocidade constante de 4 metros por segundo. A partir de um certo instante, uma força de modo igual a 2 newtons é exercida por 6 segundos sobre o objeto, na mesma direção de seu movimento. Em seguida, o objeto colide frontalmente com um obstáculo e tem seu movimento invertido, afastando-se com velocidade de 3 metros por segundo. O módulo do impulso exercido pelo obstáculo e a variação de energia cinética do objeto durante a colisão foram, respectivamente... Bom, então nós temos que descobrir esses dois valores aí. Primeira coisa, nós temos que entender o seguinte: essa esfera, inicialmente ela sofre um impulso na direção e no sentido do movimento dela. Então ela tem um movimento para frente, ela tem, vamos dizer que ela está indo para a direita, com uma velocidade de 4 metros por segundo, né, conforme o que a questão nos disse. Ela vai receber um impulso no sentido do movimento dela, lembrando que impulso é força vezes tempo. E a partir daí, ela vai, obviamente, aumentar a velocidade dela, né? Esse impulso ele vai variar a quantidade de movimento de maneira que ela fique um pouco mais rápida. Bom, quanto que é o impulso que ela recebe? Pelas informações que o texto nos deu, a força vale 2 e o tempo 6 segundos. Isso nos dá um impulso de 12 newtons vezes segundo. Lembrando que impulso é também igual à variação da quantidade de movimento. Variação da quantidade de movimento, né, que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Aplicando essa relação, a gente tem então que o impulso vale 12, a quantidade de movimento final é a massa dessa esfera vezes a velocidade final, a quantidade de movimento inicial é a massa vezes a velocidade inicial. Colocando os valores ali, fica 12 igual a 2 vezes a velocidade final menos 2 vezes 4. 12 igual a 2 VF menos 8. Esse 8 vai passar para o outro lado na forma de soma, né? Vou fazer aqui em cima, ó. Então vai ficar 12 mais 8 igual a 2 VF. 12 mais 8 dá 20. E esse 2 ele vai passar dividindo. Isso vai nos dar uma velocidade final de 10 metros por segundo. Essa é a velocidade após o impulso recebido. 10 metros por segundo. Isso é a primeira parte da questão. A gente tem que fazer essa relação para descobrir qual é a velocidade que ela tem no momento em que ela bate na superfície, na parede, né? Quando ela bate na parede, agora vamos desenhar aqui em cima. Então ela vai com uma velocidade de 10 metros por segundo, colide com a parede, digamos que está aqui a parede, colide com a parede e retorna com uma velocidade, segundo a questão, de 3 metros por segundo. A questão quer que a gente descubra qual é o impulso nessa situação que a parede dá e qual é a energia cinética, a variação da energia cinética dentro dessa situação. Bom, a gente vai aplicar de novo, então, a questão do impulso, né? Como? Deixa eu botar aqui uma divisória, né, para não misturar as informações. Então a gente vai usar de novo a relação da variação da quantidade de movimento e impulso com os novos valores, né, após e antes de colidir com a parede. O impulso
ele é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. A gente vai aplicar de novo o mesmo teorema, só que agora para essa situação da colisão com a parede. O impulso então vai ser a massa vezes a velocidade final, que é menos 3. Por que menos 3? Porque lembrem que velocidade é uma grandeza vetorial. E como na primeira situação a gente botou mais 10 indo para a direita, no momento em que ela volta indo para a esquerda, o vetor ele tem que ser oposto. E isso tem que ser levado em conta porque quantidade de movimento e impulso também são grandezas vetoriais. Menos a massa, que é 2, vezes a velocidade inicial, que é 10. Resolvendo essa conta agora, o que nós temos? Que o impulso, então, ele vai ser 2 vezes menos 3, que dá menos 6. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 6 menos 20 dá menos 26 newtons vezes segundos. Como a questão que é só em módulo, né? O módulo ele é apenas o valor. Então, o módulo do impulso é 26. Ele é negativo porque ele é um impulso para o mesmo lado da velocidade final dela. A parede empurra contra o movimento inicial. Então, a gente já sabe que é 26, ou seja, a resposta é A ou C. Agora basta descobrir a variação da energia, né? Variação da energia cinética dessa situação. Para descobrir a variação da energia cinética, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular de acordo com os dados que nós temos, né? Variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então nós temos o seguinte, variação da energia cinética é massa velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Massa nós temos, né? Massa é 2. A velocidade final é a velocidade depois da colisão com a parede. Aqui na energia a gente não precisa usar o sinal, porque a energia não é uma grandeza vetorial, então não precisamos considerar a questão vetorial da velocidade. A massa é 2, velocidade inicial é 10. Ao quadrado sobre 2. Esse 2 corta com esse 2 aqui também. Basicamente é só fazer os quadrados ali, né? Então nós temos que a variação da energia cinética é o quadrado de 3, que é 9, menos o quadrado de 10, que é 100. 9 menos 100 vai me dar uma variação de energia cinética de menos 91 joules. Essa é a minha variação de energia cinética. Menos 91 joules significa o quê? Que ele perdeu 91 joules nessa troca, né? E isso é algo aceitável, já que ele tinha uma velocidade de 10 e essa velocidade caiu para 3. Então, resposta certa, alternativa A para essa questão. 26 newtons vezes segundo de impulso e menos 91 joules de variação de energia cinética. Certo? Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Tchau, tchau e bons estudos para vocês.